Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como testar capacitor com multímetro digital. Aqui eu tenho um multímetro digital, então eu tenho as escalas de tensão contínua, tensão alternada, mas o que nós vamos usar hoje é nessa escala aqui de BIP aqui, ó. Colocar o multímetro, essa indicaçãozinha aqui do multímetro, colocar nesse pontinho aqui, ó. É uma medição, nessa posição aqui está saindo 2,5 volts aqui nessas ponteiras do multímetro, que ele injeta uma tensão, ele sai em tensão do multímetro. Essa tensão aqui nós vamos aplicar nos capacitores, para nós testarmos se o capacitor está bom ou não. Então vamos com calma, vamos começar do menor capacitor para o maiorzinho aqui, esse aqui, ó. Vamos fazer primeiro o teste nesse pequenininho aqui. Esse é de 2,2 micro, 400 volts. Então nós vamos colocar a ponteira vermelha no positivo do capacitor. Deixa eu só pôr esse multímetro mais para lá, para vocês ficarem vendo melhor. Então vou colocar a ponteira positiva no positivo do capacitor e a preta no negativo do capacitor, onde tem essa faixa esbranquiçada aqui, tem um sinal de menos. Então eu vou deixar conectado por um instantezinho. Existem outros equipamentos que você pode utilizar para medir, tipo capacímetro, alguma coisa assim, mas esse aqui é um teste com multímetro normal, né? Para ver, vocês testar o capacitor para ver se ele está bom. Deixa um pouquinho. Agora eu vou deixar esse capacitor aqui do lado. Vou pegar esse capacitor aqui maior. Ele está ligado numa chavezinha, está na posição de desligado também. Tem que respeitar o negativo e a ponteira preta do multímetro. Então eu vou colocar aqui. E a ponteira preta eu vou colocar aqui no negativo, do lado de cá. Também vou deixar ele carregar um pouquinho. Vamos colocar assim. Deixar ele carregar. Vamos ver se depois, vamos mostrar para ver se ele está funcionando o capacitor. Para ver se ele está conseguindo carregar as placas internas do capacitor. O fabricante mesmo disse, o capacitor fica muito tempo parado, você tem que começar a injetar tensão mais baixa do que a capacidade dele. Digamos, se esse aqui é 400 volts, você não pode chegar e pôr já de primeira, já colocar a tensão muito próxima dos 400. Nunca pode colocar os 400, que daí vai estourar o capacitor, né? Agora vamos mudar a escala do multímetro para ver como é que tá. Vamos ver se as placas se carregaram, se tem tensão aproximadamente 2,5 volts, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vamos ver se tem tensão nesse capacitor aqui agora. Ó, ele carregou com 0,91. É que eu deixei, a capacitância dele é de 4.700 e eu deixei muito pouco tempo conectado carregando. Carregou com 0,88. Vamos ver esse pequenininho aqui com quantos volts ele ficou de carga. Aqui, se eu encostar as ponteiras uma na outra, ó, esse dá com 2. Ficou 1 volt e pouco. Ele também tá um capacitor bom. Então vamos fazer agora, vamos carregar assim. Deixei muito pouco tempo carregando e muito tempo parado. Então é melhor já medir para vocês saber como medir. Quer ver, ó? A ponteira preta tem que ser no negativo, eu já estava trocando, tem que sempre respeitar. Aqui, ó, então vamos pegar e vamos medir assim. Vamos deixar um pouquinho nessa escala aqui. E agora já vamos pôr na escala para medir a tensão, quer ver, ó? Ó, daí ele carregou, tava com 2 e poucos volts, mas ele já começa a descarregar porque é um capacitor só de 2,2 micro. Então ele está segurando carga, esse capacitor está bom. Vamos pegar nesse capacitor aqui maior, que é 4.700 micro por 25 volts. Vamos fazer a mesma coisa. Deixa nessa escala aqui embaixo, né? Todo multímetro tem essa escalazinha aqui, ó. Tem o símbolo de um diodo e de BIP. Esse multímetro digital. Daí não precisa ser necessariamente esse multímetro, pode ser qualquer um outro, vai também funcionar. Respeitar o negativo aqui, vamos pôr para carregar um pouquinho mais. Pode ser que a conexão também não ficou boa quando eu fiz. Aqui agora, vamos deixar carregar um pouquinho. E daí já vamos medir para a escala de tensão. Para ver quantos volts ele vai ficar.
Assim ele está carregando as placas, mas como é 4.700 micros, tem que deixar um tempinho um pouco maior, porque senão não vai dar uma tensão legal assim para ele carregar as placas, que as placas vão se carregando aos poucos, né? E o multímetro também não tem muita potência, não consegue fornecer muita corrente para o capacitor. Que o capacitor, quando tu liga, alimenta ele quer absorver muita corrente. Se o instrumento não tiver capacidade de fornecer, então ele vai demorar um pouco para carregar as placas. Então vamos ver com quantos volts ele carregou. Agora vamos mudar para 20 volts. Óbvio, tá uns 60 volts. Então ele é um capacitor bom, chegou a carregar. Viu? Deixando mais tempo ele funciona melhor. Que daí as placas absorveram mais carga, né? E aí aqui, ó. E tá aguentando a carga ainda, tá descarregando bem lentamente. O outro que eu peguei é muito pequenininho. É só 2,2 micro. A capacidade de carga dele é muito baixa, então se você liga qualquer resistência, o multímetro também tem uma resistência interna. Qualquer coisinha que você coloque nas pontas aqui do capacitor, ele já vai descarregar. Aqui, ó, ele está descarregado. Então, esses dois capacitores estão bons. Esse aqui, de 4.700 e o de 2,2 micro por 400 volts, praticamente é bem a oposição do outro. Um é capacitância alta, tensão baixa, outra tensão alta e capacitância baixa. Agora vamos deixar isso aqui do lado. Vamos pegar esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor é um capacitor AC, né? Esse capacitor pode ser usado em tensão alternada, ele não tem polaridade, pode ver, ele não tem mais e menos aqui. Esse não importa se coloca o positivo da ponteira nesse lado ou nesse lado, não importa. Mas eu vou colocar agora, ele já tinha carregado ele já hoje, então o que eu vou fazer agora? Para começar, para iniciar um processo, é bom você sempre pegar, quando esses capacitores grandes, você põe em curto ele primeiro, descarrega, deixa assim, ó, deixa as ponteiras encostadas um pouquinho, deixa encostada um pouquinho, daí você pode ver que agora não vai ter tensão nenhuma, coloca na escala de tensão, tenta medir a tensão do capacitor aqui agora. Ó, tá zerado. Então vamos fazer o mesmo processo para esse capacitor aqui, ó. Vamos colocar nessa escala do multímetro. Aqui ele vai injetar uma tensão de 2,5 volts também. Então eu vou colocar aqui agora, vou deixar carregar um pouquinho. E aí vamos medir a tensão para ver como é que ficou esse capacitor. Esse capacitor é aqueles capacitor para portão, motorzinho monofásico, tem de 25, 12 microfarad, 6 microfarad. Você pode fazer esse teste aí, ó. Deixar carregar um pouco. Vamos deixar ele carregar aqui, ó. Agora, como a quantidade de placa dele é muito grande, então a tensão fica muito baixa se você colocar muito pouco tempo carregando. E você pode fazer com qualquer multímetro. Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver se na escala de 20 volts para ver se ele conseguiu carregar alguma coisa, para ver se ele não está em curto. Ó, ele ficou com uma tensão bem alta, ó. 2,45. Agora ele vai caindo aos poucos, que o multímetro tem uma determinada resistência interna nos circuitos eletrônicos, nos componentes, resistores internos. Ó. Aí começa a descarregar o capacitor. Aqui, ó. Entendeu? Esse aqui. Esse agora daí você pode zerar. Então agora esse capacitor tá bom. Você pode testar em qualquer capacitor de portão que você tiver, motor monofásico. Agora vamos pegar um capacitor grande. Antes de ter surpresa, digamos que alguém mexeu nele e está carregado. Vamos medir primeiro para ver se ele tem tensão. Ele está com 1 volt. 1 volt, mas esse já está mais de uma semana aqui. Acho que eu tinha carregado ele até agora e ainda ele tem tensão. Então eu vou colocar... Vamos descarregar esse capacitor. Vou descarregar esse capacitor. Eu vou pegar eu coloquei um resistor interno aqui, ó. Eu coloquei 2 ponteiras. Que quando são capacitores grandes é bom você sempre fazer alguma coisa para poder descarregar. Vamos ver quantos ohms é esse resistor que eu tenho aqui dentro. Vocês já podem saber. Você pode colocar O resistor tem que ter a potência meio grande, ó. Vamos ver quantos ohms ele é.
Esse é de 11 ohms. Esse resistor que está aqui dentro. 11.5, mas pode pôr de 20 ohms, 22 ohms, 47R. Portanto, é o tamanho dele, por causa da potência. Na hora que você encosta, se tiver 220 volts carregado, e você colocar um resistorzinho pequenininho, com certeza ele vai queimar, né? Não pode pôr um resistor pequeno, senão você vai queimar tudo, né? Então, sempre tem que pegar. Então, vamos colocar aqui nas pontas. Vamos zerar aquele 1 volts que tem nele. Para vocês verem que vocês podem zerar. E não é recomendado você pegar e fazer um curto-circuito com um metal ali nas ponteiras, porque se a carga dele é muito alta, vai derreter, você pode se machucar. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos ver se ainda tem tensão. É que se ficou muito pouco tempo descarregando, as placas recuperam de novo a tensão. Aqui ó, zerou. Agora nós vamos... Com certeza é um capacitor bom, porque ele já estava com volt por uma semana já, né? Agora vamos ver onde é que está a polaridade dele. Aqui ó, positivo está aqui. Positivo vai estar em cima aqui. Então eu vou colocar, vamos pôr para carregar ele com o multímetro. O multímetro já está carregando. Daí agora a resistência ficou bem alta. Ele começa com a resistência mais baixa. Quando aparecer esse 1 no multímetro, que a resistência entre as placas ficou bem alta. Então ele está carregando. Esse aqui, se fosse para carregar bem, tinha que ficar bastante tempo, porque a quantidade de placa interna é muito grande. Então ele demora para carregar. Mas vamos deixar um minutinho só para ver se ele vai aumentar a tensão, né? Vamos ver quantos volts ele vai ficar. Aqui tá dando quase um mesmo tempo. Vamos ver na escala de tensão quantos volts ele ficou. Ó, 2.9 volts ele está carregado. E esse que vai demorar mais para descarregar. Pode ver que no display agora começa a correr mais lento. Que a capacidade de corrente armazenada é bem maior do que num pequenininho. No pequenininho já descarrega, a tensão zero muito rápido. Então esse capacitor tá bom, ó. Agora você pode, se quiser, pode zerar. Pode fazer mais um teste. E pode pegar uma outra tensão. Então pode pegar uma pilha de 9 volts. Você pode pegar uma bateriazinha dessa aqui, ó, colocar mais e menos aqui da bateria no capacitor. Isso é em qualquer capacitor, né? Claro que desde que o capacitor aceite 9 volts, né? Você coloca a polaridade da bateria, eu tenho mais ou menos da bateria também tá marcada aqui, ó. Tem o positivo e o negativo, você coloca o positivo e o negativo no capacitor, deixa ele carregando. Aí você pode tirar fora, você sabe se ele tá bom ou não. Esse capacitor grande aqui tá bom. Esse vamos deixar de lado. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver quantos volts tem essa bateria. Tá com 9 volts, ó. Vamos pegar e vou mostrar nesse capacitor aqui para vocês. Isso que eu falei agora. Vamos fazer um teste. Vamos colocar 9 volts agora nesse. Você pode fazer em qualquer. Como esse capacitor branco não tem polaridade, aqui não importa onde é que eu encosto, tá? Então vamos colocar 9 volts no capacitor. Deixar ele carregar um pouquinho. Vamos deixar ele carregar aqui, ó. Só um pouquinho, só para ver se ele já pegou uma tensão maior. Vamos ver quanto que ele vai, qual é a tensão que vai ficar esse capacitor com uma bateria de 9 volts. Agora vamos tirar a bateria e vamos medir quantos volts tem nesse capacitor. Aqui, esse teste vocês podem fazer com... Aí você não precisa se preocupar com outra fonte. Ó, o capacitor ficou carregado com... Claro que eu deixei muito pouco tempo, ele vai descarregando, né? Através do multímetro das ponteiras mesmo. Mas ele é um capacitor que tá bom. Você pode fazer teste em qualquer capacitor, você pode fazer. Nesse pequeno aqui que eu tenho também, ó. Vamos fazer um teste com a bateria aqui, ó. Aqui está o positivo. Então vamos fazer um teste para ver se ele consegue carregar com 9 volts. Tem que respeitar o mais e o menos, né? Da bateria, menos com menos do capacitor aqui, ó. Deixa carregar um pouquinho.
Vamos ver como é que vai ficar a tensão no capacitor com essa bateria de 9 volts agora. Daí você pode testar qualquer capacitor que você tirar de uma placa no circuito, testa na bateria, daí ele tira e mede com o multímetro para ver quantos volts tem. Olha aqui, ó. Viu como ele carregou? Mas descarregará porque a capacitância dele é muito baixa, mas é um capacitor que tá bom. Agora vamos pegar um outro capacitor, esse aqui, ó. Vamos pegar esse capacitor aqui também. Vamos ver que esse também tem mais ou menos, aqui tá o positivo, ó. Do lado de cá tá o positivo, então vamos primeiro ver se ele tem alguma tensão aqui em cima, ó. Tá zerado. Então vamos mudar a escala agora para enviar tensão para ele. Agora ele está enviando tensão para o capacitor. Ó, a resistência, no multímetro já mostrou que a resistência ficou bem alta. A resistência ficou bem alta, então vamos ver agora. Esse capacitor é grande, esse tem que deixar mais tempo carregando, né? Mas é importante que ele pegue a tensão que a gente está aplicando. Vamos ver aqui. Quantos volts ele vai carregar. Aqui, vamos ver com quantos volts ele está agora. Aqui, olha, carregou com 2,9 volts. Também é um capacitor que está bom. Então esse capacitor é confiável. Pode ver a tensão fica parada. Demora para descarregar agora. Que se ele tivesse em curto internamente, aí as placas não conseguem carregar. Daí a tensão cai bem rápido, né? Aqui, ó. E isso qualquer capacitor você pode fazer. Quanto mais capacitância, esse aqui tem 560 micro 400 volts. Quanto mais capacitância ele tiver, mas se o capacitor tiver em curto, aqui ó, esse aqui eu vou pegar. Se o multímetro aqui ficar na escala aqui, não aparecer o número 1 aqui em cima, quer dizer que a resistência está muito baixa, dele está em curto, quer ver, ó? Aqui não, tem que pôr na escala de resistência. No início ele, aqui ó, se ele tivesse em curto, ele ia ficar assim, ó. Ele ia bipar, dizendo que o capacitor está em curto. Mas como a resistência está alta, ó, tá número 1 ali, tá bem alta. Tá longe do zero, então a resistência está bem alta aqui, ó. Então esse capacitor tá bom, esse a gente já tinha medido ele, né? Então, descarregar sempre o capacitor, é muito importante você sempre descarregar, sempre ter uma ferramentazinha, coloca protege, daí você, aqui, ó, esse aqui eu também vou descarregar, tava com tensão ainda, descarrega para ter mais segurança, que a potência dissipada não vai dar faísca, daí dissipa nesse resistor. Agora vamos medir a tensão do capacitor, deve ter zerado agora, porque eu coloquei ele em curtas, olha aqui, ó, tá zerado. Então esse tipo de capacitor aqui você tem que cuidar muito, sempre medir antes de colocar o multímetro para não queimar, né? Sempre mede a tensão para você não queimar o multímetro digital, porque ele é muito sensível. Então se inscreve no canal que a gente vai mostrar mais tipo de testes. Eu tenho modelos de carregadores de bateria, como consertar a lâmpada de LED. Então se inscreve no canal e acompanha que vai ter mais vídeo, beleza pessoal? Obrigado.